Mas a autopreservação é a primeira lei, e os Estados Unidos contemplavam com tristeza e impotência a Alemanha, a Itália, a Espanha e a Bélgica sofrerem com as desgraças da anarquia, enquanto a Rússia, que assistia a tudo do Cáucaso, envolvia-as e capturava uma por uma. Na cidade de Nova York, o verão de 1899 foi marcado pela demolição das linhas férreas elevadas. O verão de 1900 viverá nas lembranças dos moradores da cidade por muito tempo. Foi nesse ano que removeram a estátua do Dodge. No inverno seguinte, iniciou-se a agitação pelo fim das leis que proibiam o suicídio, que rendeu seu fruto definitivo em abril de 1920, quando a primeira Câmara Letal do governo foi inaugurada na Washington Square. Naquele dia eu tinha caminhado da casa do Dr. Archer, na Madison Avenue, onde estive por mera formalidade desde que caí do cavalo 4 anos atrás. Às vezes sou importunado por dores de cabeça e no pescoço, mas agora fazia meses que elas tinham desaparecido. E o médico despediu-se de mim dizendo não haver mais nada em mim a ser curado. Eu nem devia precisar pagar a consulta só para ouvir isso. Eu mesmo já sabia. Mesmo assim, não me incomodei em pagá-lo. O que me incomodou foi o erro que ele cometera no início. Quando me levantavam do chão, onde eu jazia inconsciente, alguém havia piedosamente metido uma bala na cabeça do meu cavalo. E me levaram até o Dr. Archer, e ele declarou que meu cérebro fora afetado e me internou em seu manicômio particular, onde fui obrigado a me submeter a um tratamento para insanidade. Por fim, ele decidiu que eu estava bem, e eu, sabendo que minha mente sempre estivera tão boa quanto a dele, se não melhor, paguei meus estudos, como ele dizia, brincando, e fui embora. Sorrindo, eu disse-lhe que iria à forra pelo erro, e ele caiu na gargalhada e pediu que eu telefonasse de vez em quando. Fiz isso esperando por uma chance de acertar as contas, mas ele não me dava e eu lhe dizia que esperaria. A queda do cavalo, felizmente, não deixou sequelas, pelo contrário, melhorou a minha personalidade. De um rapaz preguiçoso e mundano, tornei-me ativo, enérgico, equilibrado e, acima de tudo mesmo, ambicioso. Só uma coisa me incomodava. Eu ria da minha própria ansiedade e, mesmo assim, ela me incomodava. Durante minha convalescência, comprei e li pela primeira vez O Rei de Amarelo. Lembro, depois de terminar o primeiro ato, que me ocorreu que era melhor parar por ali. Arremessei o volume na lareira, mas o livro bateu na grade protetora e caiu aberto no chão, iluminado pelas chamas. Se não tivesse visto de passagem as primeiras linhas do segundo ato, eu nunca teria terminado a leitura. Mas quando me levantei para pegá-lo, meus olhos grudaram na página aberta, e com um grito de horror, ou talvez tenha sido de alegria, tão pungente que o senti em cada nervo, afastei o objeto das brasas e voltei em silêncio e tremendo para o meu quarto, onde li e o reli, e chorei e ri e estremeci com um terror que às vezes ainda me assola. É isso que me incomoda, pois não consigo me esquecer de Carcosa, onde estrelas negras pendem dos céus, onde as sombras dos pensamentos dos homens se alongam ao entardecer, quando os sóis gêmeos mergulham no lago de Halley, e minha mente guardará para sempre a lembrança da máscara pálida. Peço a Deus que amaldiçoe o escritor, pois ele amaldiçoou o mundo com essa bela e estupenda criação, terrível em sua simplicidade, irresistível em sua verdade. Palavra que agora estremece diante do Rei de Amarelo, quando o governo francês confiscou os exemplares traduzidos, que tinham acabado de chegar a Paris, Londres, é claro, ficou ansiosa para lê-lo. É bem sabido que o livro se espalhou como uma doença contagiosa,
de cidade a cidade, de continente a continente, proibido ali e confiscado acolá, condenado pela imprensa e pelas religiões, censurado até pelos anarquistas literários mais avançados. Nenhum princípio específico tinha sido violado em suas páginas, nenhuma doutrina fora disseminada, nenhuma convicção vilipendiada. Não se podia julgá-lo por nenhum padrão conhecido e, mesmo assim, apesar de se reconhecer que o Rei de Amarelo atingira a nota suprema da arte, todos sentiam que a natureza humana não era capaz de suportar seu poder, nem de tirar proveito de palavras nas quais se escondia a essência do mais puro veneno. A própria banalidade e a inocência do primeiro ato só davam um eterno ainda mais terrível ao golpe que vinha depois. Pelo que me lembro, era 13 de abril de 1920, quando inauguraram a primeira Câmara Letal do governo ao sul de Washington Square, entre Wooster Street e a Quinta Avenida. O quarteirão, antes formado por vários prédios velhos e decrépitos, usados como os cafés e restaurantes por estrangeiros, tinha sido adquirido pelo governo no inverno de 1898. Os cafés e restaurantes franceses e italianos foram demolidos e todo o quarteirão foi fechado por uma cerca de ferro dourada e convertido em um belo jardim com um gramado, flores e fontes. No centro do jardim havia uma pequena construção branca, de arquitetura clássica e austera, cercada por arbustos densos e floridos. 6 colunas iônicas sustentavam o teto e sua única porta era feita de bronze. Diante da entrada havia um grupo esplêndido de estátuas em mármores das Parcas, obra de um jovem escultor americano, Boris Ivain, que morrera em Paris com apenas 23 anos. A cerimônia de inauguração estava em andamento quando atravessei a University Place e cheguei à praça. Abri caminho entre a grande multidão silenciosa de espectadores, mas fui detido na Fourth Street por um cordão de isolamento da polícia. Um regimento de lanceiros dos Estados Unidos formava um perímetro em torno da Câmara Letal. O governador de Nova York estava em uma tribuna elevada, de frente para o Washington Park, e atrás dele se agrupavam o prefeito de Nova York e do Brooklyn, o inspetor-geral da polícia, o comandante das tropas estaduais, o coronel Livingston, assessor militar do presidente dos Estados Unidos, o general Blount, comandante do governo Island, o general da divisão Hamilton, comandante das forças militares de Nova York e do Brooklyn, o almirante Bufby, da frota de North River, o secretário de saúde Lansford, a equipe do National Free Hospital, os senadores Wise e Franklin de Nova York e o comissário de obras públicas. A tribuna estava cercada por um esquadrão de hussardos da Guarda Nacional. O governador estava terminando sua resposta ao breve discurso do secretário de saúde e eu o ouvi dizer: